Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao I Love Beamcast, um podcast da FF Solution. Vamos falar sobre coisas interessantíssimas para o universo de engenharia, arquitetura, construção, manufatura e um conjunto de outras tecnologias e mercados de atuação. Hoje, comigo aqui, temos pessoas muito especiais. Eles vão se apresentar daqui a pouquinho para trazer as novidades, tendências, tudo do mundo de tecnologia e transformação digital. Eu sou Júlio Ribeiro, eu estou com a blusa preta, com a linda marca escrita I Love Beam, tô de óculos escuro, tenho um cabelo preto indo pro grisalho e vai ser um prazer estar junto com o meu parceiro Lucas, que vai se apresentar como hoster dessa sequência de podcasts. Com você, Lucas. Obrigado, Júlio. Então, eu sou o Lucas, também sou geógrafo. Sou careca, o cabelo que me sobra, eu percebi que tem uns fios brancos aparecendo, então em breve teremos aqui também o grisalho to be, talvez, alguma coisa assim. Também estou com a camisa do Love Beam, uso óculos, astigmatismo tá pegando bonito. E acho que isso já me dá uma breve autodescrição. Então, nesse contexto, acho que nada mais justo já passar a palavra para que os nossos convidados se apresentem. Então, Diego, a palavra está contigo. Boa. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Diego Faria, cabelo preto, também já aparecendo uns fios de experiência aí mais branquinhos, né? Na barba tem mais, Diego. Aproveitando a autodescrição também, barba cheia aqui. E tô com uma camisa azul, escrito Projetando o Futuro, né? Que foi o tema do nosso encontro desse ano na FF Solutions. E agora é comigo, né? Sou Marília, sou mulher, tenho 36 anos. Eu acho que eu tenho aqui também alguns cabelos brancos, mas ainda não estão aparecendo. Meu cabeleireiro não deixou disfarçá-los. Mas estou muito feliz aqui de estar aí hoje para a gente bater um papo muito interessante. Muito bom, sejam bem-vindos. Obrigado. Eu acho que nesse programa a gente vai falar um pouquinho sobre algo que é importante para o mundo discutir, né? Como é que a gente olha para o futuro de algumas tecnologias que vão impactar. Um pouquinho de contexto, talvez de formação de vocês, né? O Lucas se apresentou antes aqui, geógrafo, eu também com formação em geografia e tecnologia, e nós estamos aqui para entrevistar pessoas que são autoridades, referências e que têm o que contribuir para uma comunidade que fala sobre o poder da transformação digital. Então, a partir disso, qual é a trajetória de vocês? Como que na trajetória e formação de vocês chegam com experiência para contribuir para um tema, que é o grande tema hoje nosso aqui, que é como que um conceito chamado GeoBeam contribui para cidades mais sustentáveis. O que é da trajetória de vocês, da experiência profissional, levaram vocês a poder contribuir sobre esse tema? Diego, até legal, né? A gente está aqui sentado na mesa, meu colega de turma de faculdade. Então, o Diego fez engenharia química na Mauá. Então, a gente se conhece já vai fazer uns bons anos. Eu sempre esqueço essa conta. 2008. 2008? É. Quanto deu? 16. 16 17 anos. vai fazer, 17 anos, né? Então, Já deve ter feito, inclusive. os cabelos brancos refletem aí o tempo que a gente se conhece. Eu acho que a gente tem aí trajetórias muito parecidas, principalmente com essa parte aí de formação, mas ao mesmo tempo complementar, né? Então, eu vou falar por mim, depois, Diego, você coloca. A gente se formou na Mauá, engenharia química, eu fui para um caminho mais de gestão, mais estratégico, né? Então, minha pós foi em marketing, depois fui fazer pós em gerenciamento de projetos, esse foi um pouquinho mais técnico, depois fiz pós em pessoas, então, a parte de... É até interessante, eu acho que nem todo mundo conhece. O Lucas fez aqui uma cara assim que eu acho que é super legal. Mas eu fiz uma pós em Business Partner, então é uma forma do RH, um olhar diferente com relação ao RH. Eu acho que isso tudo foi bagagem para a função que hoje eu assumo. Então eu tomei um viés mais estratégico. Terminei, vamos dizer assim, mas não terminei, porque eu acho que é interessante a gente falar também no conceito do lifelong learning, mas de uma estrutura formal de estudo com um MBA no INSPER. E aí agora eu estou buscando novos temas para estudar e tem um tema que a gente vai falar hoje que tem me chamado muita atenção e que tem me feito buscar pelo conhecimento, que é o tema de sustentabilidade. Então, muito provável vai ser minha próxima pós para continuar aí os estudos, que isso é muito importante. E só um ponto antes de passar para o Diego, Marília. Parte dessa sua experiência de formação também tem um vínculo profissional. Que posição, como é que você está hoje do ponto de vista
de atuação profissional? Hoje estou como CEO da FF, né? Então, da FF Solutions. Mas interessante falar, eu sou a segunda geração da empresa. A empresa ela foi fundada em 95 pela minha mãe, Edna. Então, eu venho aí para contribuir, eu falo, com a nova fase da empresa. No momento que a gente estava fazendo 25 anos, quando a gente fez o processo de sucessão. E eu costumava falar, eu venho para trazer os próximos 25, né, anos da empresa. Agora, a gente já tem que estender mais, então a gente já olha mais para o futuro. E trabalhar com o que a gente tem aí de futuro, de plano. Então, a gente já lançou no nosso encontro do Bootcamp, que é da camiseta do Projetando o Futuro, um plano aí de até 2030, né, Diego? Para a empresa, no nosso planejamento estratégico. Mas, também falando de trajetória, já passei por empresa projetista, comecei meu trabalho na indústria de papel. Então, tive algumas outras experiências antes da FF Solutions que me ajudou também a ter mais visão de mercado para conseguir aplicar alguns dos conhecimentos e muito também ter aqui um aprendizado aí em conjunto para a gente dar esse novo futuro. Legal. Boa. Bom, então como a Má já introduziu, a gente estudou junto engenharia química, né? Você fala, nossa, que engenharia química tá falando de GeoBim, né? De onde é que veio isso? Então, a Edna me contratou para a FF, diferente a FF foi minha única experiência profissional, então eu entrei na FF em 2011 como estagiário e ao longo da minha carreira lá, que sempre foi bem técnica, né, então eu entrei primeiro para trabalhar com projetos da indústria química, né, apoiar empresas projetistas que estavam desenvolvendo plantas industriais, né, fazendo expansão, novas áreas, tudo mais, usando as ferramentas que a gente fornece para os clientes, né, e capacita eles no uso. E eu, ao longo dessa minha trajetória aí, eu tive a oportunidade de estar com muitas empresas diferentes, em diferentes fases da cadeia aí da engenharia, né? Então, desde projetistas até agências reguladoras, às vezes. Então, por mais que eu não tenha trabalhado em diferentes empresas, na FF eu tive a oportunidade de conhecer a realidade de todas essas empresas diferentes e em segmentos diferentes. Então, eu comecei com a parte mais voltada para a engenharia química mesmo, mas rapidamente o BIM, né, passou a fazer parte da minha vida, então já trabalhei muito com instalações prediais, com projeto de arquitetura, estruturas, aí fui para infraestrutura também, né, então movimentação de terra, rodovia, aí veio de tudo, né, felizmente aqui a gente sempre foi bem reconhecido por ter uma equipe multidisciplinar, né, na FF, e isso nos deu a oportunidade de trabalhar com várias empresas diferentes e enriquecendo aqui a nossa bagagem, né, para poder trabalhar com isso. Eu também, ao longo da minha carreira, eu fiz um mestrado, um mestrado profissional, né, inovação na construção civil, lá na Poli, e também, recentemente, com o desafio de liderança na FF, né, então a Má está como CEO, eu estou como COO agora, e para complementar aí minha bagagem acadêmica, também fiz um MBA lá no INSPER que foi bem enriquecedor aí para os desafios que a gente está vivendo e com certeza vai continuar vivendo aí no futuro, né, esses desafios de crescimento e de transformar a sociedade também, né? Eu acho que só queria fazer um comentário, longe de mim querer falar a sua história para você mesmo, mas assim, acho que um ponto muito bacana de destacar é que você entrou na FF como estagiário, passou por funções de execução, então aplicando treinamento, fazendo implantação BIM, usando o Plant, né, nos trabalhos, mas chegando numa função de liderança, de gerência, de direção e agora ocupando o cargo de CEO, ou seja, mostrando uma trajetória mesmo de crescimento do início, da ponta do início à ponta do fim. Acho que é interessante também destacar esse ponto, né? Foi uma bela jornada aí, muito dela foi moldada pela própria Edna, né? Sem dúvida. E agora, em parceria com a Marília também, a gente está aí desbravando novos territórios. Eu vou tentar fazer aqui uma combinação nossa, que sem combinar com ninguém, se eu estiver forçando, vocês me avisem, tá? Que é, como que o tema GeoBim surge como algo que conecta carreiras, formações e pessoas com essa visão multidisciplinar. Eu posso estar falando sobre uma questão de mercado, e eu acho que um dos papéis do podcast aqui é ele falar para uma audiência que tem profissionais que estão buscando carreira, estão buscando se formar, empresas que estão se posicionando para uma cadeia de valor gigantesca,
tem toda uma questão ainda metodológica, teórica, que está em construção sobre esse tema, né? Acho que o Lucas tem muito a contribuir também, tem experiência técnica, né, e know-how prático sobre o tema para trazer. Como é que a gente conecta essas coisas todas? Como é que vocês veem a conexão de tantas camadas de algo que é novo? A gente está falando sobre um tema que não está amplamente difundido. Ouso dizer que talvez seja o primeiro podcast sobre GeoBIM. Então, como é que vocês veem isso? É até interessante, eu acho que a gente pode contar, falando de primeiro, falar um pouquinho de história e depois a gente volta sobre essa questão da conexão entre pessoas e como que a gente pode ajudar. A FF, ela surgiu, vamos dizer assim, dentro do mercado de infraestrutura. E quando a gente fala de BIM para infraestrutura, ele é mais recente. E o BIM de infraestrutura, ele está linkado ao GEO. Então, desde o início, quando a gente começou esse trabalho, o GeoBIM ele já estava ali. Foi um conceito que a gente levava para os clientes, mas sempre trazendo a parte do GIS, do GEO, e junto conectado com o BIM. A gente escuta o BIM muito difundido no mercado de edificações, mas o de infraestrutura ele foi mais recente. Então, acho que com relação à parte de história, eu acho que é interessante a gente falar. O conceito já nasceu, vamos dizer assim, certo? E trazer um pouco dessa experiência. E aí, até o Diego consegue trazer para a gente com relação aos desafios, o que a gente viu de oportunidade ao longo também desses anos, para trazer o conceito também aí para o mercado, A gente teve um trabalho, e tem ainda, um trabalho de difundir esse conhecimento, A gente costuma dizer que a gente tem esse propósito de levar o conceito adiante, de conseguir levar tanto para empresas, para estudantes, para universidades, instituições como um todo, que é conseguir ajudá-los não só na parte de implantação, mas também em toda essa parte de conhecimento, de educação do mercado, Eu lembro que quando comecei na FF, ainda falar de BIM exigia muita explicação, Olhando agora, você vê que já está um pouco mais pacificada essa parte, O pessoal já tem uma ideia ali e tal, em níveis diferentes de entendimento, mas no começo eu tinha que falar a sigla em inglês, Build Information Modeling, começar do zero. Então, eu vejo que isso já avançamos aí como mercado, com esse conhecimento. Mas, realmente, a questão de introduzir a parte do GEO vem muito dessa percepção nossa, de se conectar com esses desafios dos nossos clientes, notavelmente de infraestrutura no começo, que falavam, legal, beleza, o modelo me ajuda, é muito importante, tal, todos os benefícios que vêm com ele, mas a minha obra aqui é uma rodovia, ela está distribuída no espaço, a minha obra é uma adutora, Como é que eu faço uma gestão disso, Às vezes o modelo por si só não era suficiente, então a gente tinha que começar a casar as coisas. E aí, realmente, que eu acho que a gente foi fazendo esse trabalho de, legal, nem chamava de GeoBIM no começo, mas de realmente casar esses dois mundos e traçando uma forma de aproximar e trabalhar em conjunto, de fato, com essas duas realidades diferentes. Que muitas vezes, talvez vocês até são mais da parte do GEO do que do BIM por carreira, vocês possam até falar, porque eu acho que não é tão comum, Sempre há uma separação meio natural ali, Não, eu ia até fazer esse comentário, que a minha formação, história, vocês sabem, ela tem esse contexto de GEO muito mais do que BIM. Fui entender o que era BIM quando cheguei na FF, quando o Diego começou. Se eles sabem, conta para nossa audiência qual é, quem está curioso saber qual é a sua trajetória. Conta para nós. Bom, tudo bem. A minha trajetória, de formação em geografia, depois eu fui trabalhar num órgão público que não existe mais e foi extinto, que era a Emplasa, era a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano. Mais ou menos uns 15 anos que eu fiquei lá trabalhando com geoprocessamento, ferramentas de análise espacial, banco de dados espacial, essas coisas, e foi essa trajetória que me permitiu chegar na FF quando tinha uma demanda de geo específica para um projeto e depois se ampliou muito mais, Acabei tendo bastante mais atuação em outras frentes também. Acho que é uma história resumida, super breve também. Mas quando eu cheguei na FF, eu tinha esse conhecimento de geo. Então, beleza, o geo para mim era uma zona de conforto. Claro, longe de querer esgotar o assunto ou de falar que sei de tudo, mas assim, era uma zona que eu estava tranquilo. Aí, quando eu ouvi falar de BIM, eu falei, o que é esse BIM, E que o mundo é esse, que mundo é esse? Do que está falando aqui? Ambiente comum de dados, etc. E, principalmente, como é que a gente conecta isso?
E eu acho que essa sensação que eu tive é a sensação que as outras empresas, as outras instituições públicas também têm, que é de falar assim, bom, talvez a gente tenha aqui uma secretaria de obras que entende alguma coisa de BIM, algum contexto ainda que introdutório, mas não sabe do GEL. Você vai ter uma outra secretaria que é de meio ambiente, que vai entender um pouco do GEL, mas não sabe do que é BIM. E cada vez mais a gente tem percebido que essas duas realidades têm se aproximado e se conectado, seja para trabalhar junto, seja por interdependência. Então, um exemplo que eu costumo usar, né? Historicamente, há décadas, os GIS entendem um DWG. Eu pego lá um DWG e trago para minha base cadastral. O que o GEL vai fazer quando chegar um modelo BIM, que ele não sabia que existia até então, né? Então, tanto para um momento de conexão e trabalhar juntos, que eu acho que é o mais importante, quanto para um momento de saber que é uma realidade que vai chegar inevitável, tanto para o GEL receber o BIM, quanto para o BIM fazer uso do que tem de benefício do GEL. Né? Vou dar um contexto aqui que eu acho que faz sentido. A Marília falou um pouquinho sobre história, né? Sim, eu tenho uma formação na área de tecnologia da informação e geografia, mas ela é atravessada por uma carreira docente, né? E nessa carreira docente a gente gosta muito de trabalhar com o que aconteceu em cada época para que ajude a conectar. Com os 30 anos que a FF faz esse ano, não é isso? Isso. A gente volta em 1995. 95. Em 1995, onde estavam esses conceitos? A gente via no mundo um processo de aumento da demanda de microcomputadores, né, que ainda tinha um grau de raridade, era um diferencial os tipos de equipamentos que a gente tinha, e a gente começava a ter a transição do que estava analógico para o que estava digital, em todas as cadeias produtivas. Então imagina os governos, as empresas de qualquer porte, quanto maior o porte, mais rápido era esse processo, tendo que pegar algo que antes era feito na prancheta, na mão, no papel, no campo, né, na carta topográfica, na ida a campo com teodolito, enfim. E aí eu comecei a trazer essa informação para um aspecto digital, e aí a gente viveu nos últimos 30 anos uma aceleração da quantidade do volume de dados que a gente foi capaz de gerar, da capacidade deles interagirem entre eles, da gente começar a ter eles em frequência de tempo cada vez menor, até ter informações em tempo real, e começar a tirar deles insights para tomada de decisão. Então, o mundo em que a gente vive hoje, como é que vocês veem ele exigindo ter o que está como benefício por detrás do GIS, né? A sigla, para quem não está totalmente familiarizado com ela, né? O Geographic Information System, e o que é o BIM, né? Que o Diego já falou, o Bioinformation Modeling, ambos isoladamente trazem essa noção de que é dado organizado, capaz de ser conectado, capaz de fazer perguntas a ele para ele extrair respostas. Esses dois mundos se encontram porque eles têm escalas diferentes. Por definição, trabalham em escalas diferentes. Então, assim, a gente vai viver um mundo, eu queria que depois vocês falassem sobre projetando o futuro, mas a fotografia de hoje, qual é a realidade de uma empresa ou de um governo de hoje? Se usar ou não usar esse conceito de integração de informação para tomada de decisão. Era raro há 30 anos atrás. Era diferencial competitivo há 10 anos atrás. E hoje? Como é que vocês veem isso? Como que você vê uma palavra? Eu conseguiria falar necessário, obrigatório? Como que você acha assim, Diego? Eu acho que sim. Apesar de ainda não ser uma realidade para todos, né? A gente ainda faz um trabalho, às vezes, mais inicial. Então, até recentemente, deve ter trabalho de digitalização de coisas, de documentação, legado acontecendo, rolando aí, né? Ou que já fosse digital, mas ainda não estava armazenada de uma forma indexada, estruturada, né? Então, tem um trabalho de indexação do catálogo digital, né? Que a gente tem. Porque, como você disse, é uma quantidade massiva de dados ali, e a indexação, ela não vem do nada, né? Você realmente tem um trabalho ali de sentar e identificar o que é importante, como precisa ser catalogado, né? E então a gente ainda vê muito desse trabalho nos projetos que a gente entrega, né? Mas, como a Marília disse, né, eu acho que já há um consenso de que, legal, isso aqui é necessário. A gente não está explicando mais, por que é importante isso. Não,
eu já tenho isso, eu quero chegar num próximo passo, né? Eu estou vendo que tem tecnologias aí que podem me ajudar ainda mais na minha entrega, seja lá qual for, seja em que etapa do processo eu tiver, mas eu sei que eu preciso dessa informação estruturada, né? Para conseguir avançar. Eu acho que um ponto também interessante, independente de BIM, GeoBIM, mas muito entender onde está a empresa no momento. Fazer um diagnóstico, conseguir entender o nível de maturidade, a gente pode falar, com relação ao GeoBIM. Claro que tem empresas, como até o Diego falou, que está num estágio mais inicial. Outras já vão estar mais no estágio avançado. O necessário, quando a gente menciona, é chegar nesse objetivo que a gente está falando. O caminho pode ser diferente. Isso eu acho que é importante entender, assim, né? Putz, eu estou ainda muito longe. É normal, você vai ter que passar pelos estágios, vai ter que conquistar essa maturidade, vai ter que conquistar conhecimento, né? Então, existe toda uma trajetória, mas é importante que isso aconteça. Não adianta a gente pensar que a gente vai acelerar, pular fases, vamos dizer assim, para a gente chegar nesse objetivo final. Então, muitas vezes, eu costumo dizer que é importante entender onde está, para aí sim traçar um plano para essa chegada. O importante é ter o plano. Ruim é não ter e querer chegar de qualquer jeito, né? Então, a gente faz esse papel de ter esse diagnóstico desse plano e fazer o diagnóstico e montar esse plano para a gente juntos conseguir fazer essa jornada aí para conquistar esses objetivos que a gente está falando, né? Legal. E muito observando, porque quando a gente não tem isso, a gente faz uma coisa desestruturada, e quando não tem estrutura, não tem onde eu quero chegar, você tende a morrer pelo caminho, né? Você não está atingindo. Mas nesse contexto, eu até queria trazer uma questão, eu sei, por experiência própria, mas também pelo que eu ouço das pessoas com quem eu converso, que parte desse processo de você trazer, então, um diagnóstico, um plano de implantação, beleza, como é que a gente vai fazer agora? Terminamos de planejar, vamos executar. Acho que um dos pontos mais importantes que a gente tem de atuação é o olhar para a educação. Então, como é que você faz para que a gente consiga não só criar como se fosse uma dependência, então vamos implantar, mas você cria uma dependência, a empresa não consegue caminhar com seus próprios passos e fica eternamente... Não. Como que faz esse processo para que a gente consiga levar esse conhecimento, fazer com que a empresa caminhe com suas próprias pernas e evolua a partir daquele ponto, até sozinha, se for o caso, né? Eu acho que não só... Eu traria duas visões, né? Tem a visão empresa, então a questão do colaborador empresa, e tem também, vamos colocar aí o outro ponto, que seria o estudante, o profissional em si. Hoje, o profissional ele consegue buscar muito conhecimento no mercado. A gente tem a nossa plataforma, que é a Build Lab, que tem cursos diversos e que pode-se buscar esse conhecimento, consumir o podcast é uma forma também de buscar conhecimento. Então, sempre estar à frente, eu acho que hoje um profissional que consegue trazer o conhecimento na sua rotina diária para a busca do conhecimento é fundamental. E aí a gente traz para a empresa, né? Então, a gente tem esse conceito de não criar a dependência, eu acho que isso é fundamental, porque... As empresas, os profissionais, eles têm que conseguir fazer e caminhar com as próprias pernas, né? Como a gente fala. Então, do nosso lado, é buscar capacitar o time como um todo para dar esse conhecimento para que eles consigam dar continuidade no projeto e que a gente sirva, claro, de apoio, né? O objetivo não é largar ninguém, né? Mas é conseguir estar sempre acompanhando. Mas é importante trazer essa questão do o conhecimento tá aí também. É importante... Deixa eu fazer uma camada nessa pergunta aqui, que a sua resposta me deu esse insight. Durante essa experiência de implementar projeto de transformação digital, existe talvez algumas divisões de que há uma dificuldade no nível de pessoas, há uma dificuldade no nível de processos, há dificuldades no nível de tecnologias. O que mais foi encontrado durante essa experiência que a FF tem de implementar isso, né? Porque a gente está falando da dimensão pessoas, que é fundamental, e como é que essas outras dimensões de cultura, processo e de tecnologias para isso? Eu acho que... eu estava até pensando nisso no tripé lá, né? Pessoas, processo e tecnologia. E, bom, segundo o cara também tem as políticas, né? Mas beleza, vamos simplificar. A educação... ela naturalmente está muito associada a você passar um conhecimento para as pessoas, mas ela precisa ser pautada em processos de tecnologia que você está querendo implementar ou está querendo garantir a utilização padronizada, né? E então, enquanto o Lucas falava, quando você falou, Júlio, eu acho que eles todos são permeados ali por uma questão de gestão da mudança, né? Que acontece
tamanhos ali, formas diferentes, né, nesses três tripés, que não, normalmente quando fala gestão de mudança também, acho que a gente pensa muito em pessoas, mas não, a mudança da tecnologia, o plano de mudança da tecnologia, o plano de mudança dos processos e como isso a gente leva para as pessoas e como isso afeta o trabalho das pessoas, né? Então, a disciplina de gestão da mudança, eu acho que foi um dos maiores aprendizados que a gente tem tido recentemente, né? De dar mais atenção para isso, fazer isso, centralizar essa questão, porque a gente falava muito dos aspectos individuais ali, que são importantes, naturalmente, são necessários para que aconteça, mas a gente via que se a gestão da mudança ela não tivesse bem desenhada ali, não parava de pé, né? Apesar de ser um tripé, não parava de pé, ficava bambo. Então, eu acho que esse foi um dos maiores sacados, assim, que a gente teve, que a gente está embarcando cada vez mais nos nossos projetos, né? Esse cuidado, esse olhar desde o princípio. Tratar ele de uma forma tão estruturada quanto eu trato um plano de atualização tecnológica. Legal. Eu tô pensando aqui, eu não sei se a gente falou, se a gente não falou, eu queria destacar. Se falou, talvez reforçar. O que é mesmo GeoBIM? A gente falou o que é? O que é GeoBIM? Uma definição, né? É uma definição ou um esclarecimento em cima disso, né? Porque eu acho que eu quero que a gente deixe essa base sólida, porque a gente tem aqui, né, um compromisso com entrevistá-los para falar sobre GeoBIM como estratégia para desenvolvimento de cidades sustentáveis. Nós vamos trazer daqui a pouquinho cidades e sustentabilidade. Então, para que não haja essa dúvida do que é, então, o que é GeoBIM? Como é que a gente sai daqui com uma definição que ajude a quem está nos assistindo aqui falar, agora eu vi o podcast e entendi o que é GeoBIM. O que é? O Diego vai ganhar esses créditos, né? Não tem aquelas frases importantes, assim, e aí citação coloca a citação no final. Dá Vai lá, pra fazer Diego. corte também. Agora é a sua vez, Diego. Se joga. A gente vai botar assim na frase. Beleza. Diego Se Faria. consagra, se consagra. Bom, então. Ó, para mim, o GeoBIM, ele traz a questão da gestão de informações, seja de qual tipo for, né? Seja ela da edificação, né? Da construção do empreendimento que está sendo projetado, seja ela da questão espacial, né? Do aspecto espacial, porque qualquer construção, por mais pontual que ela seja, ou por mais linearizada que ela seja, ela é espacializada, né? E o GeoBIM a gente tenta trazer esse casamento desses dois mundos. Então, é o casamento do mundo do empreendimento com o mundo geográfico, né? Com o mundo espacializado. E toda a informação que cada um desses traz e os fluxos de informação entre eles, né? Para garantir que a coisa se fale. Então, definição mais complicada, acho que não dá para virar uma frase de camiseta. A gente vai ter que agora fazer uma compilação. Quem vai fazer, o Júlio ou o Lucas? Não, eu acho o seguinte, Júlio, eu queria propor que a gente já te desse um diploma honoris causa de geógrafo pro Diego, porque assim, essa frase de que todo ativo está espacializado, ou seja, a gente não tem construção de uma rodovia no espaço sideral, a gente não tem, tudo está em algum lugar, né? Tudo está espacializado, é perfeita, essa é a definição mesmo. E eu faria um acréscimo, que assim, acréscimo não, um highlight, né? Um negrito, assim, que é a conexão entre eles. Acho que é aí que está a grande coisa. Gestão da informação, mas que eles consigam trabalhar de forma conectada. Mas de resto, perfeito. Vamos pensar que vamos fazer isso a 4 mãos. 8 mãos aqui, né? A integração, gestão da informação, do processo da construção, ou do processo do que está sendo feito, com o seu contexto geográfico. Porque isso é uma coisa legal. Quando a gente fala do detalhe de qualquer coisa, de uma infraestrutura, da obra, de uma rodovia, você está entendendo resistência do material, como que ele chega ali, quanto tempo que ele vai durar, tem diferentes profissionais trabalhando nele. Só que uma vez, vamos pegar alguns exemplos, acho que fazem parte, infelizmente, da história do mundo e do Brasil. Rompimento de barragem, ponte que cai, né? Problemas de infraestrutura, para a gente daqui a pouco falar sobre cidade. Em algum momento, o contexto que há um fluxo hídrico, está contido na bacia hidrográfica, está em um tipo de contexto que sai da obra. Então, acho que a geografia traz essa noção de contexto, né? E é legal isso, a gente dizer que isso é uma
soma do que cada uma das áreas já tem como especialidade. E se a gente falar agora de uma coisa também complexa chamada cidade? Como é que eu faço, né? Nós estamos falando uma estrutura construída no seu contexto e múltiplas estruturas construídas em um contexto também que é mais dinâmico. Como é que vocês veem isso, né? É importante trabalhar com cidades para GeoBIM. Eu entendo que o GeoBIM é o necessário, como já puxando também, né? É o necessário para que a gente consiga fazer isso. Muito bem posto, né? O que é uma cidade que não milhões de construções individuais que se conectam, né? Então, você tem um prédio que vai se conectar numa rede de abastecimento de água ou que vai se conectar numa rede elétrica que faz uso de uma via pública, né? Para que você ande com o carro ou que você ande a pé, né? E por aí vai. Então, a gestão de cada uma dessas construções, de cada uma dessas pequenas obras ali com o seu contexto geográfico é o que define ali uma cidade, né? Num aspecto bem técnico. Eu tirei toda a humanidade do negócio, né? Que também faz parte, é uma outra dimensão. Exatamente. Mas eu entendo que quando a gente fala do GeoBIM, ele é o necessário para que a gente chegue nisso. Tá bom, então se eu estou tratando isso da forma adequada, né? Se as minhas informações geográficas, minhas informações do empreendimento, elas estão estruturadas, estão conectadas, eu começo a poder olhar um pouquinho além, né? Legal. Então, como é que eu olho num guarda-chuva de cidade agora, né? Onde eu vou colocar todas elas trabalhando em conjunto para fazer uma análise. Então, a gente pode, sei lá, me vem à mente aqui, fazer análise de inundação, né? Você falou de algumas situações que a gente fez, inundação é uma coisa bem corriqueira aqui. Você tem o aspecto geográfico disso, meteorológico até, além, né, outro contexto, e todas as obras que vão permitir o escoamento ou uma melhor absorção desse volume de água ali que tá chegando. Então, poxa, o GeoBIM ele vai permitir com que eu faça análises e faça estudos, seja para projetar e construir obras que me ajudem a conter esse fenômeno climático, ou ele vai me ajudar, pelo menos, a operar eles de forma que eu possa usar a infraestrutura existente, né, e saber a capacidade dela e identificar que eu possa estar chegando num gargalo de acordo com o evento climático que está chegando em cima da cidade. Então, eu ter essas informações todas me permite estruturar melhor isso, me permite fazer análises, né, para que eu possa antever necessidade de nova construção, que eu possa antever uma situação ali que vai gerar um desastre, alguma coisa. Então, eu vejo dessa forma, assim, né, começa a conectar por aí. Eu acho que é interessante até a gente falar de um projeto que a gente fez, até o Diego, o Lucas também participou bastante desse projeto. A gente falou, né, sendo no âmbito mais prático, né, vamos colocar a população também dentro desse âmbito, que eu acho que dá para conectar também. Então, como que uma população ela consegue estar no GeoBIM? Eu acho que a gente pode mencionar um pouquinho, principalmente nessa questão de mobilidade. Né? A gente teve um caso super interessante aí, nosso, trabalhado, que a gente conseguiu colocar a população mais próximo do GeoBIM, de certa forma, sem ter o conhecimento. O que seria? Conseguir abrir chamados de questões da cidade, então um buraco, algumas outras questões que tem. Iluminação pública, né? Alguma coisa. E esses chamados se conectam depois com a parte da engenharia em si, né? Porque um chamado, ele vai para execução, né? Eu vou passar agora a bola para vocês. Desculpa, Júlio, eu fiz um papel seu aqui. Não, mas estamos juntos. Não vou... são vocês dois aqui, mas é que eu achei bem interessante da gente conseguir conectar, eu acho que pessoas também nesse processo, né? Porque muitas vezes parece algo muito técnico, né? Você fala, tá muito distante, eu sou um cidadão. Como que eu estou inserido nesse modelo do GeoBIM? Isso que eu acho que é legal, assim, né? A pergunta ficou muito bem feita, mas eu vou deixar ela um pouquinho mais complexa, porque eles participaram são são capazes de responder. Vamos lá. Eu tenho uma dimensão do indivíduo, né? E ele não precisa entender de nenhuma tecnologia para ter uma boa experiência. Eu tenho uma camada que é de um ente privado, que em algum momento ele está na execução, na contratação de algum elemento. Eu tenho um ente público, pensando a nível de cidade, e eu tenho um ente regulatório. Né? Existem esferas que eles estão ali para conseguir até fazer um certo grau de governança do que estão acontecendo. Conseguem trazer benefícios, impactos nesses 4 níveis?
Tenho certeza que sim, né? Começa pelo Diego, pronto. Joga lá, vai lá, Diego. Você é o entrevistado Não, hoje, né? Consigo, não, acho que muito bem posto, né? Tá indexando aí a informação da pergunta. Então, como vou usar o exemplo que a Marina trouxe, porque eu também concordo, acho que é um projeto muito legal que a gente fez e que realmente bota o cidadão no centro da experiência ali, né? Então, no nível do cidadão, ele vai lá conseguir ter um aplicativo, um portal, que ele faz um chamado para que haja um reparo ali, um buraco na rua dele, né? No segundo nível de ente privado, você colocou, né? Poderia ser talvez uma empresa que está abrindo esse chamado, ou até uma empresa que vai executar depois o chamado, né? Uma contratada da prefeitura, né? Para fazer alguma coisa. Mas essa informação ela tem que passar naturalmente pelo portal, a informação tem que ser estruturada e o fluxo da informação, né? Para sair do ente que abriu o chamado, né? Do cidadão ou da empresa que abriu o chamado para quem vai receber o chamado e solicitar a execução, não é tão simples quanto parece, né? Ainda mais se você está querendo inserir BIM no fluxo, né? Se você está querendo inserir um portal com informações geográficas onde eu posso acompanhar todos os chamados que foram abertos, né? Um sistema de gestão desses chamados. Então, aí que começa a vir a complexidade. E aí, isso tudo, naturalmente, pautado pelas definições que uma agência reguladora faz, né? E fiscalizável, né? Então, a qualquer momento, a informação do que foi projetado, de por que foi projetado, qual foi o custo daquilo, se atendeu às normatizações todas, está disponível e acessível, né? Acho que é uma transparência adicional e uma organização, até em termos de produtividade, né? Antes tinha que fazer o quê? Tinha que pede pro cara ir lá no arquivo, vai procurar lá dentro, achar com sorte, né, o vegetal lá, e aí vai mostrar por que foi feito, todo o processo de decisão quebrado, sem registro, né? Então, a gente organizar essa informação toda e fazer ela sair de ponta a ponta e voltar, né? E que lá, quem abriu o chamado receba uma notificação, recebemos o teu chamado, isso aqui vai ser executado dia tal, fica de olho aí. E aí, a obra acontecer, né? E o reparo ser feito, poxa, acho que é um sonho aqui, né? Garantindo que todo o fluxo dessa informação fique indexado, protegido, consultável depois, né? Bom. Complementando só um ponto, você falou perfeitamente, eu não mudaria nada do que você falou, mas um complemento a gente teve contato com muitas secretarias de transporte, de mobilidade ao longo desses últimos anos, né? E é muito interessante porque as dores são muito as mesmas nessas secretarias, né? E quando a gente chegava aí, falava um cenário, por exemplo, assim, de repente chega uma demanda de um jornalista que pergunta quantas vagas para estacionamento para deficiente físico tem no centro da cidade. E na maior parte das vezes não se tinha informação organizada para isso, não se tinha um sistema geográfico onde estavam constando os projetos, os as-built de sinalização viária, né? Em BIM ou não, nesse primeiro momento que fosse. E aí se tinha um esforço hercúleo de ou abrir DWG por DWG, ou abrir as plantas impressas, ou o que fosse, contar na mão para responder um jornalista, para responder uma demanda do Ministério Público, por exemplo. Quanto tempo isso? Eu fico imaginando. Não, e um esforço não que, assim, passou 2 meses, já não, você tem que fazer de novo se você tiver que responder a mesma pergunta, né? Então, acho que uma coisa muito bacana é, fazendo uso disso tudo que você comentou, dessa organização da informação em que o cidadão não precisa mais ligar num 56, que alguém vai cadastrar num arquivo, sei lá, num Excel, uma demanda que depois vai gerar uma demanda de mobilidade para que um engenheiro faça um projeto de sinalização sem ter visibilidade de onde está. Ou seja, a demanda já nasce espacializada, o GEO informa, como você disse, como contexto geográfico, projeto de sinalização. Uma empresa privada, certamente, né, ou tipicamente, executa aquele projeto no campo e aquilo vira um benefício para a sociedade e para o próprio cidadão de origem que gerou aquela questão. Né? Vocês acham que num caso desse... Pode fazer a pergunta, Marília. Vou continuar. A gente conseguiria também trabalhar com a questão preditiva? Então, conseguir, né, por esses registros, saber se existe alguma questão que poderia ser antecipado? Geração de indicadores, por exemplo? Fazer uma gestão nesse sentido? Eu tô falando para a Marília, pode fazer pergunta. Quando ela faz a pergunta, eu falo assim, deixa eu pegar a pergunta dela e... Não, porque a sua pergunta, ela sem respondê-la, mas ela é o seguinte... Eu ainda estou aqui com GeoBIM, cidade, sustentabilidade. Então, quando a gente vai falar de sustentabilidade, a gente está olhando para algo que vai conseguir ser
como consequência para um tempo maior. É para além da nossa era, é para além do nosso tempo. A gente está falando de um legado. Uhum. E quando eu projeto muito para frente algo enquanto tempo, normalmente eu acerto cada vez mais esse predição, quanto melhor minha série histórica, do que eu já tenho de maturidade dessa organização. Então, como eu saio de olhar para o retrovisor e só apagar incêndio, eu começo a gerir melhor, enxergar o que vai acontecer daqui a um dia, uma semana, fenômenos cíclicos, né? Eles são recorrentes, para entender o futuro e ter essa capacidade preditiva. Como é que esses projetos que já temos experiência contribuem para isso? E acho que você nem consegue começar a monitorar isso adequadamente se você não tem a informação estruturada, né? Então, você até pode pegar a informação, mas você não consegue criar as correlações necessárias, né? Então, ela não está estruturada adequadamente, né? Para prover esse uso, né? De análise e de predição até, né? Predição é o próximo passo. Então, primeiro eu preciso conseguir coletar as informações, elas precisam ser inteligíveis e analisáveis, né? Para que aí sim eu possa começar a estimar alguma coisa, né? Então, eu acho que o GeoBIM, ele entra muito nisso, e seja de fenômeno climático ou não, né? Eu dei o primeiro exemplo de fenômeno climático, depois a gente falou de uma questão de uso da população, mas tudo isso eu entendo que se amarra nesse conceito de legal. Então, como é que a minha cidade, então, se beneficia de diversos usos diferentes ali que a gente está fazendo para finalidades diferentes, e que a gente consiga conectar tudo isso, né? Para a gente ter algo mais sustentável, né? E acho que sustentável tanto no sentido de perenidade, que você falou muito bem, né? Quanto numa questão de uso consciente ali do tempo das pessoas, dos materiais e dos recursos envolvidos, até mesmo da usabilidade daquela construção que está sendo feita. Poxa, isso aqui vai propiciar, né, um uso mais adequado, ou ele está dificultando, né, ele está criando mais barreiras? Então, acho que tudo isso tem que ser pensado nesse grande esquema das coisas, e se você não consegue fazer isso, se você não tiver estruturado o ponto de partida ali, né, para fazer as análises. Nossa, tá mandando bem demais, hein? Aí sim, hein? Cada machadada uma minhoca, como diria em Minas. Eu queria trazer aqui um pouco, indo para um bloco final, tá? A gente já tá acabando? Rápido, né? Vamos ficar mais. 1 de 20, sobre esse tema. Aproveitando, terão Olha o convite. muitos podcasts que vão tratar sobre assuntos que vão se desdobrar desses, e quem quiser sugerir, mandar opinião, um tema que a gente passou muito superficialmente aqui, queira que desenvolva mais, a gente convida alguém que possa aprofundar mais sobre aquele tema, e esgotamos o tema, tá? Como dito, que é um canal para que a gente possa discutir de maneira leve, descontraída, assim, até um pouco sendo primeira fonte de contato para depois aprofundar o assunto, tá? Então, se tem demanda, Dá fala. para complementar, assim, e é uma coisa que a gente está tratando com públicos muito diversos aqui, né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu falei com o Diego, ele falou de uma obra linear. E eu, com minha experiência de geo, falei, mas o que é uma obra linear, né? Aí, claro, com caridade, ele foi falando, é uma linha de transmissão de energia, é uma adutora, uma rodovia, uma ferrovia e tal. Para engenharia, você falar o que é uma obra linear, todo mundo sabe, não é uma surpresa. Sua cabeça de gel pensou linha ponteária, né? Você pensou um vetor. Eu já falei, ok, já entendi, vou gravar assim no banco, sistema de coordenadas tal. Da mesma forma, quando você falou toponímia, para mim não veio nada à mente. Eu queria dizer, Marília, que essa história da toponímia eu ouço até hoje, já faz anos essa história. Eu acho que tinha que ter uma legenda, porque eu não entendi, provavelmente alguém também não entendeu, né? Faz E a toponímia é o label, né? É o texto que fica como informação de um determinado registro. Você tem lá, por exemplo, um pontinho que vai traçar uma seta falando aqui é a cidade de Jundiaí. E eu citei Jundiaí por acaso, não tem nenhum motivo. Não tem uma preferência, né? Para eu trazer Jundiaí aqui. Mas eu acho que o que você trouxe, né, esse gancho foi interessante, porque talvez um tema que a gente tenha passado superficialmente seja um tema que muita gente está falando, poxa, acho legal falar disso um pouco mais. E a gente traz como um contexto subsequente. Com certeza. E aí, a gente vai falando sobre sustentabilidade, né? Então, assim, a gente falou um pouco de GeoBIM, benefícios, impactos para a cidade. E quando a gente fala sobre sustentabilidade, Marília, o que é hoje? Acho que é um tema que o Brasil está no centro da discussão disso. No mundo, o mundo está discutindo isso, seja apoiando
entendendo que é vital, Uhum. seja entendendo que ainda temos tempo e que vou negar. Assim, esse tema tá na mesa. Não, Tá na mesa. Está se falando sobre. É. Como é que você vê o posicionamento, primeiro, da FF? Você É. como CEO da FF para sustentabilidade, e depois a gente discute sustentabilidade nesse contexto que a gente está falando aqui de cidades e Gelbim. A gente teve uma reflexão super importante em 24 sobre o tema de sustentabilidade. Até a gente fez algumas análises sobre país, mundo, entender como estávamos. E um dos pontos, até o Diego, a gente fez muito dessa reflexão, a gente precisa trazer para a mesa, a gente precisa trazer para a empresa para que a gente tenha mais um avanço sobre esse assunto, né? Então, ficou num comprometimento nosso para que a gente puxe não somente os colaboradores, mas as nossas ações internas e o mercado. Então, a gente, é que nem aquela coisa que você fala assim, vamos fazer um pacto aqui? Vamos gerar esse compromisso? Aí sim a gente vai conseguir fazer a estruturação disso, né? Então, eu acho que da reflexão nossa de 24 veio esse tema e a gente falou, se a gente não trouxer, não vai acontecer. Então, eu traria muito nesse âmbito, eu diria como empresa. Eu acho que as empresas têm que ter vamos dizer assim, um compromisso, vamos colocar assim desse jeito, para que haja uma evolução, né? Então, a gente conseguiu estruturar isso de alguma forma e falar assim, vai ser um pilar estratégico da FF. E um adendo, eu acho que nessa reflexão que você está comentando, também partiu do impacto que as ações que a gente já fazia tinham em pessoas, em cidades, em ganhos de produtividade e usos mais inteligentes de recursos naturais, etc. Nos projetos que a gente entregava, né, como eu falei, a gente apoia uma gama muito grande de empresas, Muito né? bem. Então, poxa, a gente falou, cara, a gente já tem um grande impacto aqui no que a gente promove, da forma com que a gente promove. Então, talvez seja uma questão da gente botar na mesa, né? Passar a olhar para isso, e aí a gente começa a perceber de forma diferente. Antes era um projeto que a gente entregou. Agora não. Calma, qual que é o impacto real com esse foco que isso aqui está dando? Sustentabilidade, né? Então, voltando até nessa questão eu trago, né? Vocês têm uma visão bem técnica, eu tenho uma visão também de estratégia, de negócio. Eu acho que o modelo, ele serve para tudo. Fazer um diagnóstico, né? Então, nesse exercício que a gente fez de criar o compromisso, a gente fez esse diagnóstico e falou, a gente não está saindo do zero. Então, a gente já parte de um nível de entendimento de sustentabilidade que a gente tem aqui dentro da FF. Mas vamos conseguir dar um corpo, né? Vamos conseguir criar um plano de sustentabilidade para 2030, para que a gente consiga até conquistar mais coisa, consiga movimentar e consiga ter realmente a gente fala muito de propósito, de legado, né? E como pessoa. Então, como que a gente traz esse propósito e legado para as empresas também? Eu não vejo diferença. Eu acho que as empresas são feitas de pessoas e a gente impacta pessoas. Então, falando de sustentabilidade, é mais um tema que a gente tem que olhar. Como que vai ser o futuro, né? A gente está aqui, a condição climática, a gente está vendo chuvas, né? De certa forma, temperaturas elevadas, a gente entende... Ou baixas demais. Ou baixas, né? Tem todos os seus extremos. Então, assim, como empresa, o que a gente pode fazer que gere um impacto? O que a gente pode fazer, não só fazer, mas continuar fazendo, ou impulsionar também, muitas vezes é isso. Então, muitas vezes é conseguir levar algumas questões de tecnologia. Então, como o Gelbim consegue impactar a sustentabilidade, né? Então, e gerar esse valor. Então, a gente gera aí o nosso compromisso de 2030. Então, eu até falei no começo que vai ser uma pauta minha de estudo, realmente para conseguir trazer esse compromisso para o ecossistema como um todo. Você falou 2030, me fez lembrar aqui rapidamente, né? A gente está falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Que fala sobre quais são metas que vamos atingir até 2030. Então, dos 17 objetivos estratégicos, o 11º, o 11, é cidades e comunidades sustentáveis. Que eles se desdobram uma série de indicadores. Esses indicadores, quem está medindo, quem está acompanhando, como é que eu consigo ter essa série histórica sobre eles? Tem um outro eixo enorme que está crescendo, que é o de cidades inteligentes, né? Então, existe hoje vários tipos de classificações, de ranqueamentos, que eu acho que cabe um outro podcast falar sobre isso, mas ele tem uma dimensão aqui que fala sobre a ISO
37 mil, a família da ISO 37.000, 120, 121, 123, que ele fala sobre cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis. 2 mundos que não dialogam tão simples. A pauta ambiental ou os indicadores ambientais, a cidade está ali no meio, e a cidade inteligente das certificações, ele exige esse grau de capacidade de fazer gestão, integração, detalhamento dos dados, né? Então, talvez a gente esteja discutindo aqui algo que está ganhando uma conexão muito forte, né? E eu queria, então, que vocês... eu acho que a gente faz um podcast para conseguir gerar um grau de comunicação, de informação. As pessoas que quiserem aprofundar nesse tema, as empresas que quiserem entender mais sobre o tema, os governos que quiserem... O que vocês sugerem de caminho? O que vocês veem que seria um bom caminho para que a gente consiga dar o próximo passo nesses temas? O que vocês veem disso? Talvez um pouco do nosso caminho aqui, né? Já que a gente tá começando também, né? A gente entendeu primeiro essa questão, até antes, né? Entender o que significa isso e como a gente impacta. Teve essa realização nossa, então o diagnóstico que a Marília já falou, eu acho que é importante, um autodiagnóstico ali. Poxa, o que eu produzo aqui, o que eu deixo de legado na minha empresa, ou eu como indivíduo, né? E como é que isso tem conexão com esse tema, né? E depois disso, aí, ok, então vamos olhar mais aqui quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, como é que a pauta está sendo tratada aí pelo mundo. Quem for mais técnico pode procurar as normas também e começar a fazer as conexões ali, e elas estão sendo cada vez mais feitas, né? Você vê que com os novos lançamentos das novas normas, né, ou das atualizações das normas, elas cada vez mais já se amarram ali e deixam de falar de coisas divididas e passam a tratar como um tema unificado, né? Então a resiliência não precisa ser separada da sustentabilidade. Acho que é bem legal isso. E continuar fazendo essa autorreflexão e vendo, tá bom, como é que eu posso impactar isso, como é que a minha empresa e o que a gente produz aqui pode impactar isso, e como já impacta, provavelmente, assim como nós, acho que muitas pessoas vão descobrir que já tem algum tipo de impacto, né? Se você tem isso na essência, mesmo que você não meça, mesmo que você não declare que você está fazendo com esse propósito, eu acho que você já vai perceber que tem algum tipo de impacto nesse sentido, e que é mais uma questão de ser mais intencional, né? De assumir o compromisso, como a Marília falou. Quando você estava falando, me chamou a atenção um segundo ponto, assim, né? Que a gente olha às vezes, ou o cliente, ou a empresa, ou o órgão público, ele olha para isso que a gente está falando, ele fala assim, poxa, mas isso está anos-luz, está muito distante, né? Poxa, eu estou ainda trabalhando numa realidade anterior, vocês estão falando de BIM, e aí vocês estão falando de GeoBIM, isso está muito distante, eu não consigo chegar lá. Então, acho que a pergunta que me veio à cabeça quando vocês estavam falando é entender a visão de vocês no sentido de que, assim, poxa, vale a pena começar? Ou como que eu começo? Onde que eu faço? Já colho benefícios de cara? Não colho. Tem que ter uma jornada mesmo, é um início, tem que fazer. Como é que vocês veem essa situação? Para quem olha para esse, olha para esse nosso podcast e fala assim, poxa, está muito longe da minha realidade. Eu acho que o benefício ele vem sempre. Só de você fazer a mudança, ou de ter a intenção de começar a fazer a mudança, eu já entendo que já existe um benefício. Toda mudança ela é bem-vinda. E iniciar a partir de um diagnóstico. A jornada ela pode ser longa, dependendo do caminho que vai percorrer, mas ela também pode ter alguns pontos que você já consegue ver uma certa evolução. Então, do meu lado, o que eu vejo é sempre começar. Entendo, né? Muitas vezes parece, mas hoje você tem facilidade de tecnologias. As tecnologias, ela vêm para impulsionar, são os pilares que a gente até falou, né? Das verticais. As pessoas já estão mais preparadas. No passado, vamos dizer assim, a gente não encontrava profissionais prontos para trabalhar com esse tema. Hoje a gente já percebe que tantas universidades, os próprios profissionais já estão olhando e já buscam também recursos. Então, a gente já entende que já está um pouco mais à frente. E também essa parte de processos, a gente consegue ter aí uma evolução. Eu tenho muito uma visão do copo meio cheio. Então, é sempre importante começar.
né? Pode ter a jornada que for, mas a gente consegue colher, e principalmente com indicadores, os benefícios, né? Então, sabendo quais são os passos, tendo os indicadores, conseguindo saber essas metas, o benefício vai vir. Passo 2, a evolução ela tem que ser constante, ela não pode ser um ciclo. Ah, cheguei aqui, agora parou e acabou tudo, né? Então, é um caminho que sempre ele vai sendo evoluído e as coisas vão mudando, né? A gente não falou aqui, mas tecnologia de IA, né? Então, eu acho que pode ser até um tema de um outro podcast, né? A gente é o quê? Há um ano atrás não falava-se tanto. IA tá um pouco na nossa realidade há um bom tempo, mas declarado não tá. Então, como que IA pode ajudar o Gelbin? A gente pode falar o que vai vir também mais adiante. Então, esse conceito de estar sempre buscando essa implementação, o novo e esse aperfeiçoamento, eu acho que é fundamental. E saber que tem parceiros também, né? A gente é um parceiro de impulsionamento, né? Então, até o Júlio perguntou para o Diego o que fazer. Busca um parceiro, faz uma troca. Eu gosto muito desse momento de troca que a gente está fazendo. Então, de certa forma, a gente também leva esse conhecimento para fora. Então, assim, vamos fazer troca, vamos fazer esse movimento de conexão. O que um órgão ou o que um colaborador, o que uma pessoa pode trocar com outra, né? A sua experiência no passado pode ser uma oportunidade para a pessoa de hoje. Então, eu acho que isso daí também é muito importante. Ter esses momentos de troca, que isso acaba ajudando muito, né? E a FF tem como objetivo promover esses momentos também de troca entre clientes, entre parceiros, entre estudantes, entre pessoas no geral, né? Então, acho que isso daí é fundamental também. Muito bom. Tem uma última pergunta. Vou deixar pro Diego. A última ele tem que fechar. Quero. Ela tá ligeira, assim, já. Ele tem que Quero fechar com fazer chave de ouro. Quero assim, fazer né? uma que se consagra. Bola na área, driblou o goleiro, rodou. Nossa. Essa blusa linda que vocês estão usando, projetando o futuro. Aí. O que é pra você, Diego, projetar o futuro pensando enquanto carreira e empresa? Vamos lá. Como eu disse, o Projetando o Futuro é o tema do encontro anual que a gente faz na FF. Ele nasceu muito dessa nossa reflexão de como é que a gente olha mais para frente agora, né? Como é que, tanto em sustentabilidade quanto em outros aspectos da empresa. Então, ele vem com essa ideia de definir muito claramente o que a gente quer como empresa, revisitar algumas questões mais essenciais nossas, assim, de missão, visão, valor, até legado, né, o que a gente quer deixar. E aí a gente falou, poxa, acho que esse tema encaixa bem com esse momento que a gente está vivendo. Ele tem associação com o nosso mercado de arquitetura, engenharia, construção, manufatura, né, e ele também tem, eu acho que essa chamada, assim, em termos individuais, né? Como você colocou também. Poxa, eu sou parte desse projeto. Não é porque tem uma visão que eu preciso seguir ela. Eu quero estar junto com ela, eu quero construir ela em conjunto. Então, eu acho que ele veio de uma associação de tudo isso. Não sei também, mas se quiser completar. Mas, para mim, é isso que significa, né? É a gente revisitar, repensar e olhar para frente e dizer onde a gente quer chegar. Ser, como eu já disse, né, ser intencional com o que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar. Eu trago uma reflexão pessoal. Quando a gente fala projetando o futuro, a gente olha muito para frente. Mas eu acho que uma das questões também, quando a gente olha o futuro, é olhar para trás. Claro que a gente não vai ficar preso no passado, mas o passado ele serve para a gente olhar o futuro, né? Então, principalmente dos aprendizados. Essa questão do legado, essas raízes, o que a gente trouxe, né? Então, esse ano a gente faz os 30 anos, né? Parece aquele momento de reflexão, né? Então, tudo que a gente conquistou até aqui, ele vai ser um impulsionamento porque a gente vai projetar aqui o futuro, né? O que a gente vai conquistar aí pro próximo passo. Então, a questão adicional aí que eu traria é isso, assim, olhando para frente, mas sem esquecer que tudo até onde a gente chegou, ele veio do que a gente trouxe aí de legado e de aprendizados aí também. Boa. Muito bom. Algo mais, meu amigo? Feito, acho. Nossa, teve coisa aqui, hein? Opa. Foram uns 2 D de prosa que valeram por uns 8, né? Assim, foi uma conversa boa. Ó, vocês querem fazer uma última despedida, algum agradecimento? A despedida é legal, né? Assim, eu vou fazer um adendo que agora eu lembrei, assim, o Diego, né? Como você falou, não, vou fazer mais uma apresentação aqui, colocar um adicional do Diego. Ele é uma pessoa
extremamente criativa. Então, assim, Diego participou da criação do I Love Bean. Diego participou também da criação do Projetando o Futuro. Então, fica a dica aí, alguém, se quiser adicionar também o Diego nas redes sociais para pensar em ideias. Diego é excelente ideação, entendeu? Eu trabalho melhor fora das redes sociais também. Não, mas estou aqui para o pessoal, quem quiser te encontrar, Vamos lá. pode chamar o Diego, que ele é uma pessoa também extremamente criativa, brilhante, que ele faz parte aí desse processo nosso aí de criação e de inovação. Fez um pitch seu agora fantástico, hein, Bora. Diego? Deixa os contatos de vocês. vamos As pessoas lá, querem me entrar em segue. contato com vocês para fazer qualquer coisa de criatividade e inovação, Diego. Vamos fazer. Onde te acha? Brincadeiras à parte, pode chamar para sair offline no online. Então, me adiciona no LinkedIn. Meu Instagram é fechado, não sei se eu devia abrir ou criar um aberto, sei lá, eu não sou muito... A gente vai trabalhar isso, Diego. Tá. Diga você se quer saber qual é o Instagram do Diego, se quer que ele Manda abra. Manda mensagem. Se você... Eu não Comente devia, Diego. eu não devia fazer isso. Eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer. Alguém que marca PIN no Google Maps de todos os lugares do mundo que ele já foi e verdade. não foi, vale por si só segui-lo. É o Confessa conceito a do dica. gel já. Gel, Tá verdade. inserido? Já na veia. É. Não, Mas eu acho que o LinkedIn já é uma forma de contato Acho que a gente inicial pode- que a seja. gente pode deixar na descrição lá o nosso LinkedIn, meu, o Pode, seu. pode. Você vai deixar o Instagram? O meu é aberto, Diego. Ah, Os lá, que se viu? O meu é sentirem Marília, confortáveis. Marília Frasilho, então se quiserem também... Olha lá, o Diego tá rindo, ele... Diego, me ajuda. Mas se quiserem, eu acho que é um canal interessante pra gente fazer muita troca e conseguir adicionar, ou aprofundar, ou ter momentos. Eu gosto muito, assim. Eu falei da questão de relacionamento, de fazer trocas. Eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem na vida e que a gente não pode esquecer é isso, troca com pessoas. Não é só um conhecimento, conteúdo, estudos, universidades, pós-graduação. Pega a pessoa que está do seu lado. Eu tenho muito uma memória também, assim, de avós, pais. Aprenda, né? Então, faça essa troca com pessoas que eu acho que é fundamental, assim, para a vida. Muito bom. Encerrando esse podcast e já digo, vamos convidar eles de novo? Nossa, certeza. Eu não tenho nem dúvida Né? disso aí. Tem muito tema aqui pra gente conversar. Em algum momento, a agenda é sempre muito solícitos, mas também com a agenda envolvida em uma grande quantidade de coisas, que seja um de cada vez, vocês com mais alguém, tá? A gente deixa aqui um agradecimento. Obrigado A gente pelo que tempo de agradece. vocês de virem Obrigado. participar. Não, agradeço demais, assim. Engraçado que o sentimento foi de tomar um café lá na FF. Assim, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Então, assim, foi muito bom, muito Ótimo. gostoso. Adorei, Ficamos obrigadíssimo. felizes também Boa. do convite e de todo o papo. Pessoal, obrigado. Esse é mais um episódio do I Love Beancast, uma sequência de podcasts que vão tratar sobre temas ligados à transformação digital, GeoBeam, tudo que envolve o nosso universo de como a tecnologia bem aplicada pode melhorar, salvar vidas, lidar com temas como cidade e sustentabilidade, tá? Nos siga nos nossos canais, siga nas nossas redes, que terá muito mais tema daqui pra frente. Obrigado, gente.